Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero deixar uma palavra para a nossa reflexão, que está no livro de Juízes, capítulo 6. Mas antes disso, eu não sei se vocês já prestaram atenção que nesses últimos tempos as pessoas estão fazendo de tudo para se encaixar em um determinado ambiente, né? Fazer parte de um padrão para ser aceito, enquanto outras estão fazendo de tudo, né? Para fazer algo inédito, algo diferenciado, para chamar a atenção. E a Bíblia fala, na verdade, de um homem que se posicionou de uma forma diferente. E ele se posicionou não para chamar a atenção, mas por causa de uma necessidade. E a Bíblia fala que ele estava sendo observado, né, pelo Senhor. E em um determinado dia o Senhor aparece para ele e faz uma convocação para que ele viesse liderar um povo, para que ele viesse fazer a diferença agora não só para a vida dele, mas na vida de um povo que estava sofrendo porque estava sendo saqueado. E a Bíblia conta a história do Gideão, né? Uma história bastante conhecida, um homem que foi chamado para liderar com um número reduzido do seu exército, porque o Senhor não conta com quantidade, mas o Senhor conta com qualidade. E o Senhor já tinha visto que aquele homem tinha uma estratégia de guerra diferenciada, de sobrevivência, na verdade, diferenciada, que logo mais se tornou, né, uma estratégia de guerra. Porque tudo aquilo que nós fazemos no oculto, né, que pensamos que nós não estamos sendo observados, existe um Deus, um Senhor Todo-Poderoso que nos vê e que presta atenção em cada atitude, em cada posicionamento que nós nos movemos diante das situações que vêm para tentar nos destruir. E a Bíblia fala que o povo de Israel já estava passando por esse momento né, de destruição, de colheita, de roubo, por muito tempo, por causa da desobediência daquele povo. 7 anos eles já estavam na mão dos midianitas e outros mais. E chegou um momento que o Senhor teve que descer, né, digamos assim, para intervir. E observou a vida de Gideão e se agradou daquilo que ele estava fazendo, porque ele estava malhando trigo de uma forma diferente, em um local diferente que não era apropriado, mas porque ele não estava mais se conformando, né, com o que estava acontecendo no meio do seu povo. E Gideão se posiciona de uma forma diferente. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam de forma diferente, mas nós continuamos com o mesmo tipo de posicionamento. Nós estamos vivendo muitas vezes, né, o saqueamento daquilo que nós semeamos nessa terra, daquilo que nós fazemos, seja lá em que área da nossa vida seja. E nós estamos numa situação onde muitas vezes estamos sendo saqueados, estamos sendo massacrados, né, pelo inimigo das nossas almas, por alguma afronta que muitas vezes ele tem se levantado contra nós para tentar nos destruir, e ficamos muitas vezes como o povo de Israel, fazendo tudo da mesma maneira, sendo roubado, sendo saqueado, sendo humilhado e continuando com o mesmo tipo de posicionamento. Então, nós precisamos compreender que para que haja, né, uma situação seja revogada, ela seja revertida ou transformada, né, nós precisamos nos posicionar muitas vezes de forma diferente, porque às vezes a gente quer mudança e continuamos com o mesmo tipo de comportamento, continuamos fazendo da mesma forma que a gente sempre fazia e acabamos muitas vezes até esmorecendo na fé, né? Acabamos muitas vezes desistindo, colocando de lado, porque nós achamos que não haverá mais mudança e aceitamos ser subjugados muitas vezes. E nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente. Às vezes você quer ver a mudança acontecendo
no ambiente que você está inserido, mas você vem fazendo tudo da mesma forma, né? Às vezes você está esperando a mudança do outro e a mudança está em você. Gideão achou que, né, iria prevalecer com 32 mil homens, mas o Senhor disse não, estão somente 300. O importante é que venham estar tudo com o mesmo tipo de pensamento, né, com a mesma visão que você, com a mesma força que você tem, com a mesma estratégia de guerra que você usa, né, porque a Bíblia fala que não poderão andar, né, dois juntos se não estiver de acordo. Então, Gideão tinha aqui um número reduzido para lutar contra, né, o povo que estava saqueando a colheita de Israel. E talvez você olhe para você e diga, é somente eu, né, de cristão dentro da minha casa, é somente eu que faço algo que pode realmente mudar a condição. E às vezes você fica desanimado porque você não se acha suficiente, porque você está olhando para a sua condição humana, está olhando para o número reduzido que está do seu lado, que muitas vezes é só você acha que é só você, mas na verdade existe já um Deus Todo-Poderoso que vai na frente, né, guerreando para te dar vitória. Então, eu não sei aonde você está sendo saqueado, eu não sei o que você precisa fazer de forma diferente, eu não sei qual tipo de posicionamento que você tem que continuar, tem que começar, na verdade, a fazer para que essa situação venha se dar um basta. A palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor do povo, né? Deus ouviu o clamor do povo, porque o povo já não estava mais suportando. E eu quero te perguntar até onde, né, você irá suportar, até onde você vai se conformar. Porque chega uma hora que cansa, né? Semear e não receber colheita, semear e a colheita ser roubada, chega uma hora que cansa. E se a gente não, né, se posicionar, se a gente não se revoltar, né, com aquela situação de dizer, não, a partir de hoje basta. Porque Gideão já tinha feito isso, é claro, para guardar o sustento da sua família. Mas o Senhor agora estava levantando o Gideão para, né, guerrear pelo povo. E talvez o Senhor está permitindo que você se posicione hoje para que amanhã Ele venha te usar, né, de uma forma, digamos assim, maior, né, de uma forma mais abrangente, né, para ser uma ferramenta afiada na mão dele para, né, salvar muitas vidas. Então, às vezes é difícil, né, porque você malhar trigo em um local onde era apropriado para uva não era confortável, não era, sabe, algo fácil de se fazer, porque não tinha, na verdade, a estrutura necessária, né, para ser feito, mais pela necessidade, né? Foi, na verdade, obrigado, né, aquele homem fazer pela necessidade. Então, muitas coisas que a gente precisa fazer não é porque a gente queira fazer, não é porque é confortável, mas é pela necessidade. Nós sabemos que existem pessoas que estão aí necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Tem pessoas que estão aí necessitadas que a gente se posicione de uma forma, né, diferente, né, para que haja mudança. E muitas vezes você quer ver a diferença, mas você continua com o mesmo tipo de comportamento, com o mesmo tipo de mentalidade, porque a mentalidade de Gideão aqui, embora ele tinha estratégia, a mentalidade dele ainda não conseguia enxergar o homem que, né, de guerra que ele era. Mas a palavra diz que veio um anjo, né, o anjo do Senhor desceu para falar com ele que, ainda que ele fosse o menor, ainda que ele não fosse o mais capacitado, era com ele que o Senhor queria contar. Então, não olhe para a sua capacitação, mas olhe para um Deus que, né, que te conhece e sabe que você tem condição suficiente para fazer a diferença, e que essa diferença não seja só para a sua casa, para a sua vida, para algo que venha satisfazer aquilo que você queira, né, para o seu bel prazer, na verdade, mas que seja, né, para ser um instrumento
né, para a vida de outras pessoas, para favorecer a vida de outras pessoas. Então, eu deixo essa palavra para a nossa reflexão no dia de hoje e te pergunto, né, deixo como questionamento, que tipo de diferença você está fazendo no meio que você está inserido, né? Você vai ser mais um daqueles que quer ser igual para se encaixar no padrão, ou daqueles que faz a diferença, né, para mudar a situação. Então eu deixo essa frase, essa pergunta para a sua meditação. Que Deus continue te abençoando e até a próxima.